Nisso eu vim. Meu acidente aconteceu a 18 quilômetros voltando da cidade. Dizem que eu estava ultrapassando uma carreta bitrem, eu abri para ultrapassar ela numa curva e veio outra de frente. Eu desviei, bati numa de frente e ela me arremessou na lateral da outra. Isso eu fiquei no chão. Eu acredito que até no meu acidente Deus colocou a mão. Deus me ajudou, porque foi um acidente envolvendo duas carretas pesadas. E graças a Deus eu estou aqui contando a minha história. E nisso, isso foi umas 4h30 da tarde. Eu voltei, veio o socorro. Aliás, chegava pessoas querendo me prestar socorro. E os motoristas dos caminhões que tinham sofrido acidente comigo falaram para não mexer, que eu estaria morto. Não mexe que ele está morto, não mexe que ele está morto. Quando a ambulância chegou para me prestar o socorro, eles disseram que não era para mexer, que estava morto. Aí a polícia chegou imediatamente, a polícia, não, tem que prestar o socorro. Voltaram comigo para Campos Lindo, porque de Campos Lindo a Araguaína, onde eu tive o atendimento, são 256 quilômetros. E você fez toda essa viagem para ser atendido? Para ser atendido. Nossa. Me voltaram para a cidade de Campos Lindo, Lá fizeram os primeiros socorros. Eu tive uma fratura na perna esquerda exposta, muito grave, que a perna ficou de lado. E assim, o médico de Campos Lindo, ele já me relatou isso já, a gente conversa com ele. Ele falou que tinha uns clientes meus chorando no posto de saúde, que é só um posto de saúde, não é um hospital. Ele deu 5% de chance de eu chegar com vida em Araguaína para acalmar os meus clientes. Mas ele fez o encaminhamento. Eu cheguei às 8h30 da noite em Araguaína. Nisso, teve, assim, ó, do momento do acidente até eu chegar em Araguaína, teve muitas pessoas colocadas por Deus para fazer como se eu chegasse vivo em Araguaína. Muitas pessoas. Eu teve cliente que abandonou seu local de trabalho para me acompanhar. Teve cliente que fechou o estabelecimento dele para ir buscar minha moto. Eu tive colega na minha cidade, que minha cidade ficava 100 quilômetros no meio da estrada, né? Que na hora que chegou lá, ela entrou dentro da ambulância e foi me ajudando. Quando chegou em Araguaína, já tinha uma UTI disponível para mim. Aí nisso, fiquei 2 dias de sala vermelha, fui para UTI. Fiquei 4 dias na UTI, eu não acordava. Já tinham feito a cirurgia na minha perna. Nisso, minha noiva estava na casa da tia dela, foi para uma igreja. Nisso lá, a pastora pregando, tudo, falando lá, e eu não acordava. E ela falou lá na oração, botou a mão no ombro da minha noiva, que hoje é minha esposa, a gente não casou ainda não, mas é esposa. Botou a mão no ombro dela e falou, olha, Deus está mandando eu te falar, Deus está pedindo 3 dias e ele vai acordar. Ele vai acordar. Isso foi num domingo. Quando foi na segunda-feira, o médico deu o diagnóstico que eu estava com o cérebro muito inchado. Eles iam fazer uma medicação em mim durante 3 dias, 2 dias. No terceiro dia eles iam suspender e era para mim acordar. Nisso, na terça, ela foi na igreja da mesma pastora. E foram fazer uma oração para mim e tal, não sei o que. E ela chorando muito. A pastora disse, ó, Deus pediu 3 dias. Nós estamos no segundo dia. Isso quando foi no terceiro dia, já na parte da noite, eu acordei da UTI. É só que eu acordei da UTI, mas não me redobrei a minha consciência. Vamos supor, eu acordei no 9º dia do acidente, eu acordei no 9º dia da UTI. Me mudaram, no 10º dia me mudaram para outro departamento, de neurologia. Isso foi dia 16 de setembro, o dia que eu redobrei minha consciência foi dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro eu redobrei minha consciência. Aí eu passei a me lembrar de coisas que para mim, hoje, até hoje, eu tenho consciência que para mim, eu convivi aquilo, eu vivi aquilo. Não é um sonho, que um sonho a gente tem, conforme o tempo vai passando, a gente vai esquecendo as partes. Eu lembro daquilo detalhado, muito detalhado. Então, assim, eu lembro de quando a gente entra na casa da gente, tudo escuro, você vai na lâmpada certinha e acende, ou alguém acende e clareia, não é isso? Isso. E eu lembro de eu estar no escuro, caminhando ali no escuro, de repente clareou. Quando surge uma imagem, que eu não me recordo, tipo assim, eu não tenho dizer assim, era isso, não. É uma imagem, só me lembro que era uma imagem
do lado, clareou e falou do meu lado, disse para mim seguir em frente, onde estava claro, para mim não voltar para a escuridão. Então eu segui o caminho. E nisso me veio, eu não tenho dizer assim, essa memória foi primeira, isso aconteceu primeiro, isso foi segundo. Não. Isso me aconteceu e eu me lembrei de outra. Assim, eu não interagia com as pessoas, mas eu vivia aquele momento. Foi um momento que eu vivi vamos supor, há muito tempo atrás, no tempo da juventude dos meus pais, da minha mãe, dos amigos deles, dos irmãos deles. Eu me lembro de participar daquele cotidiano deles. Participei do pedido de casamento do meu pai e da minha mãe, da festa de casamento deles, festa de casamento dos meus tios, mas eu não interagia com ninguém. Eu estava naquele local, mas não interagia com ninguém. Eu estava naquele lugar. E, tipo assim, é uma memória que eu tenho, que hoje eu me lembro perfeitamente daquele acontecimento. Aí passou e veio mais para frente um pouquinho. Um dia veio aquela memória que eu estava num evento, da inauguração de um shopping, na cidade mesmo onde eu fui socorrido, em Araguaína, Tocantins. Uma família tradicional da minha cidade tinha feito um projeto de um shopping, estava tendo a inauguração daquele shopping naquele lugar, ia ter uma inauguração de um sorteio de um carro. E eu estava lá para ganhar esse carro. Isso eu estou sentado lá quando minha noiva passava com uma amiga dela e outro amigo delas. Só que nesse momento, nesse acontecido, eu mais ela estavam brigados. Falei, eu não vou ficar nesse local, eu vou embora. Não vou ficar aqui não. Quando eu estou saindo, passo na praça de alimentação, tá o meu cunhado sentado numa cadeira. Sentado numa cadeira assim, o Cássio ali sentado sozinho, eu vou chamar ele, que o nome dele é Cássio Ribeiro. Aí eu peguei, olhei assim, não saía Cássio na cabeça. Vinha Kelso. E eu chamei Kelso. E ele ficava só me olhando. Falava, Kelso, e ele me olhando. Na terceira vez que eu chamei ele, eu olhei assim, eu digo, moço, como é que é teu nome mesmo? Que eu esqueci. Isso eu já fui redobrando a consciência. Aí ele falou, rapaz, meu nome é Cássio Ribeiro. Aí foi que eu acordei. Aí eu chamei, Cássio, moço, vem cá. Ele veio para a lateral da minha cama. Aí que ele foi me contar toda a história. Toda a história do acidente. Aí ele foi me mostrar fotos, tudo, que tinha acontecido, tudo. Mas eu não me redobrava de nada, sabe? Então aí que eu comecei daí que voltou minha consciência. Aí depois veio me voltando essas memórias. E assim, devido eu acho que eu não frisei assim, porque eu me lembro do local, eu tenho lembrança assim, do local que eu estava quando clareou. Eu não sei, muitas pessoas vão conhecer o local. Tem uma passarela de uma basílica velha para uma nova, lá em Aparecida, São Paulo. Tem aquela passarela por cima de uma avenida. E quando clareou, eu estava em cima daquela passarela. Quando surgiu aquela imagem do lado, falando para me seguir onde estava claro e não voltar para a escuridão. Você lembra se você estava indo na direção da velha para nova ou da nova para velha? Da velha para nova. Da velha para nova. Isso. Eu estava saindo como se eu estivesse saindo. Eu estava saindo da velha na escuridão. E quando clareou, já estava tipo assim, em cima da avenida. E do lado apareceu aquela imagem que eu não identifico. E só falou a voz. Falou, siga em frente, não volte para trás. E para trás continuou escuro. Eu acredito, hoje eu reflito assim, eu acredito que quando eu segui no claro, foi onde eu estava voltando para a vida. Para mim não voltar para a morte. Isso. Porque depois que isso me aconteceu, eu tive outra, depois dessa experiência que eu tive, depois que me aconteceu esse acidente, eu passei a ter outra visão de vida, sabe? Eu não tenho mais aquela barreira de perda grande sobre a morte, sabe? Nesse período que eu tive esse acidente, morreu umas 3 pessoas que eram muito próximas de mim, muito amigos meus mesmo.
E hoje eu não tenho o sentimento de perda. Para mim, eles estão vivos e a qualquer momento eu posso encontrar eles.